Bom, a gente conversa hoje com o Maurício Santoro, que está no Rio de Janeiro, infelizmente num dia nublado. Ele é cientista político da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. Como é que está, Maurício Santoro? Obrigado por falar com a gente. Obrigado, Márcia. Muita preocupação aqui no Brasil, né? Nós estamos vivendo o início da fase mais dura da pandemia e já começamos a sofrer os impactos que também ocorreram em outros países, né? Uma sobrecarga do sistema de saúde, falta de leitos em unidades de tratamento intensivo, escassez de suprimentos médicos, né? E com essa peculiaridade do Brasil, que é uma crise política muito forte dentro do governo federal, afetando também a capacidade não só do governo nacional, mas de vários governos estaduais em responder à pandemia. Nós vamos falar exatamente disso. A imprensa francesa reagiu hoje bastante à abertura desse inquérito da Polícia Federal, autorizado pelo ministro Celso de Mello do Supremo, contra o presidente Jair Bolsonaro, com base nas declarações do ex-ministro Sérgio Moro. Eu queria que você falasse comigo, você é cientista político, um pouquinho, o que isso significa? Não vamos nem falar da pandemia, mas no cenário político brasileiro, a abertura desse inquérito, será que significa alguma coisa importante? Qual é esse passo que foi dado? O que isso significa? Que peso tem no cenário político brasileiro, na sua opinião? É um passo importante, porque ele marca um momento de muita crise dentro do governo Bolsonaro. A saída do agora ex-ministro Sérgio Moro foi talvez o principal revés para o governo em quase um ano e meio de administração do Bolsonaro. Moro é hoje o político mais popular do Brasil, é o único líder político brasileiro que tem o apoio da maioria da população, e ele simboliza para muitas pessoas no Brasil a Operação Lava Jato, a luta contra a corrupção, né? E isso foi uma das correntes mais expressivas na vitória do Bolsonaro em 2018. Então, essa saída do Moro do governo e a ruptura de parte dessa aliança da Lava Jato com o Bolsonaro vai ter consequências políticas eleitorais graves, né? Nós estamos ainda muito no início desse processo, são apenas alguns dias desde a saída do Moro, mas do ponto de vista jurídico, a consequência principal foram as denúncias que ele fez contra o presidente de interferência na Polícia Federal, de falsificação de documentos oficiais, que geraram esse inquérito do STF. Já existem vários pedidos do impeachment que foram enviados para a Câmara dos Deputados, mas nenhum deles ainda foi colocado em andamento. E agora o que a gente tem é um cenário diferente. Esse inquérito vai para a Polícia Federal, a polícia vai investigar essas denúncias, depois vai encaminhá-las à Procuradoria-Geral da República, e se a Procuradoria acreditar que de fato há um crime de responsabilidade, ela vai ser encaminhada para o Supremo novamente. Se o Supremo aceitar a denúncia, ela vai para a Câmara dos Deputados e a gente teria a abertura de um processo criminal contra o presidente. Quer dizer, é um caminho muito longo, muito tortuoso, mas ele é jurídica e politicamente relevante. Tá certo. O cientista político Gaspar Estrada, aqui em Paris, chegou a mencionar, na época do dia 24, quando o Moro falou, que aquilo era um golpe político do Moro contra o Bolsonaro, foi feito numa coletiva de imprensa, primeira vez que a gente via um ministro se demitindo numa coletiva, e que isso afetava diretamente a base do Bolsonaro. Você também vê essa questão desse jeito? Sem dúvida, né? De todos os ministros que deixaram o governo, o Moro é aquele que tem o potencial de provocar o maior estrago dentro da base eleitoral bolsonarista, justamente por ser a personificação para muitos brasileiros dessas grandes operações contra a corrupção. E ele saiu fazendo acusações muito duras ao presidente, acusações criminais, né? Não são simplesmente críticas, e com uma capacidade de mobilização da opinião pública, de influência da imprensa brasileira e internacional, que nenhum outro ministro do governo tem, né? Então é realmente um marco importante, ainda que a primeira pesquisa de opinião feita depois da saída do Moro, pelo Datafolha, tenha mostrado o presidente mantendo a sua base de apoio tradicional, que é em torno de 1/3 do eleitorado, né? A novidade é que subiu muito o apoio à renúncia do presidente. Esse apoio hoje está em torno aí de 40 e muitos por cento, 46%, subiu 11 pontos em Isso quer poucas dizer o semanas. quê? Eles não apoiam o impeachment, mas apoiariam uma possível renúncia? O percentual é mais ou menos o mesmo daqueles que apoiam o impeachment, né? Quer dizer, a gente tem quase metade da população querendo que o presidente saia
ou que seja conduzido para fora do governo. A diferença é que um processo de impeachment demora muitos meses, né? Seria algo muito longo, muito difícil, e a renúncia tem efeito imediato, né? Então, acho que não é por acaso que também está crescendo tanto esse movimento de renúncia, já que hoje, para a maioria dos brasileiros, o presidente tem falhado de maneira sistemática e de maneira muito assustadora no combate à pandemia. Se nós olharmos presidentes de outras democracias, provavelmente só o Donald Trump nos Estados Unidos e o Antônio Lopes Obrador no México tiveram um comportamento tão negligente com relação ao coronavírus. E isso é grave. Quem realmente está na linha de frente do combate à pandemia no Brasil são os governadores estaduais, mas para muitos dos estados mais pobres, na Amazônia ou no Nordeste, sem auxílio do governo federal, não há como fazer um trabalho bem feito. Então, num país de dimensões continentais como o Brasil, é muito importante haver essa cooperação entre todos os entes federativos, e nós caímos agora nessa lacuna muito perigosa, né? E não chegamos ainda no momento mais grave, mais sério da pandemia. Estamos nos encaminhando para lá, infelizmente. Dentro desse contexto, onde levamos em conta também a pandemia, que cresce no Brasil e que os efeitos se tornam mais visíveis do ponto de vista político, inclusive, não só da saúde da população, mas essa hipótese da renúncia, que começa a ser trabalhada dentro da mentalidade dos brasileiros de uma forma um pouco mais perene. O Bolsonaro não parece um personagem político disposto a renunciar. Você acha que isso viável, possível, dentro do contexto médico, político, sanitário brasileiro? Bom, acho que para realmente ocorrer a renúncia, teria que haver uma mudança na atual conjuntura política, né? Por exemplo, com uma renúncia do ministro da Economia, que é uma pessoa importantíssima dentro do governo hoje, atualmente é o ministro que tem mais prestígio depois da saída do Moro, e também uma transformação dos militares, que até agora tem sido um esteio do presidente, um apoio do presidente, mesmo diante do agravamento da situação de saúde. Agora, mesmo que não haja essa renúncia, mesmo que não ocorra uma mudança nesse cenário político, nós temos duas crises muito graves se encaminhando para o Brasil. Uma delas é o colapso da saúde pública com a pandemia. A gente está falando de um cenário onde, infelizmente, uma quantidade muito grande de pessoas vão morrer, e nós vamos ter imagens muito duras no Brasil nas próximas semanas, de hospitais superlotados, de covas coletivas, né? Com imagens que, na realidade, já estão acontecendo, né, que nós já vimos em outros países, né? Então, o impacto social, psicológico disso vai ser enorme. Aí depois nós temos a recessão, que está se encaminhando para cá também, né? Claro que é parte de uma crise econômica global. Para muitos países, inclusive no Brasil, deve ser uma crise pior do que a da grande recessão, que então, a mais séria da história econômica moderna no Brasil. E não é que as pessoas vão responsabilizar o presidente por causa da crise, mas elas vão exigir do governo federal uma resposta, uma ação. E se essa resposta não vier, ou não for na velocidade, na profundidade adequada, vai haver também uma punição política eleitoral dos cidadãos ao presidente. Certo. Então, para o Bolsonaro sair do poder nesse xadrez político, vamos nem pensando ainda nos efeitos da pandemia, só mesmo uma pandemia global, né, para tirá-lo desse cenário, desse xadrez. Vai ser realmente um impacto enorme para muitos governos mundo afora. Mas a diferença é que há governos, digamos, na Alemanha ou na Argentina, onde a resposta da primeira-ministra ou do presidente foi tão efetiva que a sua popularidade aumentou, né? É diferente no caso do Brasil, é diferente no caso dos Estados Unidos, onde há uma crise política que tem sido agravada pela pandemia, né? E a própria eclosão do coronavírus tem servido também para mostrar o tamanho do fosso político no Brasil, o tamanho das nossas divisões, e sido, infelizmente, também mais uma expressão dos nossos fracassos coletivos. A situação no Brasil hoje é muito grave. A gente está caminhando para o que é a pior crise de saúde pública desde a pandemia da gripe espanhola, em 1918 e 19, acompanhado dessa vez também por uma recessão econômica. Então, é uma tempestade que teria um impacto gigantesco em qualquer governo, mesmo um governo que fosse menos divisivo do que é o do presidente Jair Bolsonaro. Tá certo. Muito obrigada, Maurício Santoro, pela sua disponibilidade, por responder a nossas perguntas aqui para a Rádio França Internacional. Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigado. Boa sorte.
aí no Brasil. Para todos nós, boa chance.